dos pezinhos aqui. Feche seus olhos aí. Eu quero ministrar unção e graça em sua vida. Eu quero ministrar poder. Eu quero ministrar a presença de Deus essa noite. Pai, em nome de Jesus, há um tempo do Senhor que está sendo derramado sobre nós, sobre esta geração, sobre este povo. Há um tempo do Senhor que está sendo derramado, Senhor Deus, na vida daqueles que de fato estão vivendo debaixo de uma palavra. E nós estamos aqui nesse lugar, nesta noite, e declaramos estar vivendo debaixo desta palavra. A palavra do Senhor é que nos constrange, a palavra do Senhor é que nos guia, a palavra do Senhor é que nos leva em direção à terra prometida. Sim, alguns de nós talvez ainda estejamos com os pés no deserto, outros já estamos com os pés no Jordão, alguns já chegamos do outro lado, alguns de nós estamos enfrentando as fortalezas que vêm diante de nós, mas todos aqui, eu declaro em nome de Jesus, em Cristo nós somos mais do que vencedores, e no nome do Senhor podemos ver com os olhos da fé e contemplar aquilo que o Senhor elegeu para que cada um de nós possamos viver. Por isso, Deus esteja entre nós, operando em seu agir, em seu querer, em seu efetuar. Aonde há feridas, aonde há traumas, aonde há dores, que nesta noite o Senhor venha com cura abundante, Senhor. Derrame o perdão sobre nós, derrame o consolo do Espírito Santo sobre nós, e que possamos ver a tua mão estendida. Em nome de Jesus nós oramos e dizemos amém. E graças a Deus, você vai aplaudir o Senhor, e ao irmão Ronaldo, que ajudou aqui a arrumar para nós aqui. Aleluia. Senta aí, amados, em nome de Jesus. Aleluia. Você está feliz? Amém? Então diga mais forte. Você está feliz? Amém? Aleluia. Glória a Deus. É bom estar aqui. É muito bom. É muito bom. Sabe, há poucos instantes nós estávamos com um rapazinho aqui falando de ofertas e dízimos. Quase ninguém conhece esse camarada. Aí ele sussurrou no meu ouvido baixinho: pastor, esse negócio aqui em cima é muito bom. É muito bom o que nós sentimos aqui ou aí. A presença de Deus, ela nos marca, nos transforma. E eu quero falar hoje sobre algo que Deus me tocou no coração a semana toda. A semana inteira Deus tem falado isso comigo, e eu quero aqui desejar que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja em seu coração. Tem um prestador de serviço que faz serviço em minha casa. Danilo, o nome dele. Ele é encanador. Ele não é evangélico. E ele manda mensagem para mim dizendo assim: querido pastor, bom dia, exclamação, graça e paz para o seu coração. É impossível você não viver Cristo e isso não contagiar a vida do outro. É impossível você passar em meio à multidão usando o doce perfume de Cristo e alguém não falar: uau, que perfume bom. Quem é a Natura, quem é a Avon, quem é a Rinodê, para ter um perfume bom igual o de Jesus? É impossível você, sabe, não comer a mesa dele e não se parecer com ele. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e eu tenho algo de Deus assim muito profundo para trazer para você essa noite. E eu quero que você abra lá no livro de João, capítulo de número 18. E aqueles que estiverem em Gilgal essa semana já vai saber qual é o verso. E quem não teve, eu passo a cola para você. Do verso 1 até o versículo de número 11.
João capítulo de número 18, versículo 1 a versículo 11. E eu quero que você acompanhe a leitura que iremos fazer. Eu quero que você esteja atento. A versão que eu vou usar sempre é a Almeida Corrigida e Fiel, a ACF. E não deixe que quem está do teu lado te cutuque. Fala em nome de Jesus abençoado. Não me cutuca agora não. Tem uma palavra de Deus para mim e para você também. Para nós dois ou para nós duas. Tem uma palavra de Deus para você. Então eu quero ouvir o que Deus vai falar. João capítulo 18, versículo 1 até o versículo 11. E diz assim: tendo Jesus dito isso, repete comigo, dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron. Eu quero que você fale ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, diga jardim, no qual ele entrou e os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. O verso 4 diz: sabendo. Se você puder marcar na sua Bíblia essa palavra, sabendo, ela é importante. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? O verso 5 diz: responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Jesus disse-lhes, ou disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traiu, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai-os ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro tinha uma espada, desembanhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Amém? Amém? Feche sua Bíblia e olha para cá. O texto de hoje começa trazendo a narrativa com a expressão: e tendo Jesus dito isso. A linguagem começa dessa forma. E a partir daí, Jesus pega os seus discípulos e sai de onde ele estava. E ele atravessa o ribeiro de Cedron. Atravessa um riacho conhecido como Ribeiro de Cedron. E eles vão em direção a um jardim. E nós sabemos, através dos outros evangelistas, através de Mateus, de Marcos e Lucas, que aqui é o jardim do Getsemane. Essa expressão, tendo Jesus dito essas palavras, marca o fim de uma era da própria vida de Cristo. Você encontra um Jesus até o capítulo de número 17. Até o capítulo de número 17, você vê um Jesus que cura, um Jesus que faz milagres, você vê um Jesus que fala, você vê um Jesus que leva parábolas, que explica parábolas, você vê um Jesus que ora pelas pessoas, que expulsa demônios. Você vê um Jesus que assenta-se à relva e após um dia inteiro pergunta aos seus discípulos o que eles iriam dar como alimento para aquela multidão de mais de 5.000 pessoas. É esse o Jesus que você encontra até o capítulo de número 17 do livro de João. A partir do capítulo 18 você encontra um Jesus que age. É um Jesus que muda a estratégia. É um Jesus que começa
a sua jornada, a caminhar voluntariamente, caminho ao Gólgota, caminho à sua entrega voluntária na cruz do Calvário. Até o capítulo 17, Jesus ensina, Jesus consola, Jesus é o verbo vivo que desceu dos céus. Até o capítulo 17, ele é o tema central das narrativas dos evangelistas. A partir daí ele começa a falar como mestre de um pai de amor. Mas do versículo 18 em diante, do capítulo 18 em diante, ele é o Jesus que é traído, que é julgado, que é crucificado. A partir do capítulo 18 do livro de João, nós vemos um Jesus que vai ao seu próprio sacrifício, mas ele o faz por obediência. E obediência é um ponto central dos versículos primeiro do capítulo 18 em diante. A partir do capítulo 18, Cristo não é mais a luz do mundo. A partir do capítulo 18, ele é o Salvador que enfrenta o mundo, enfrenta o diabo e vence a cruz. A partir do capítulo 18, ele é aquele que se entrega, sabendo que a sua entrega voluntária me daria vida eterna, sabendo que eu só estou aqui hoje porque a partir do capítulo 18 do livro de João, ele se faz o Cordeiro vivo de Deus e se entrega na cruz para que eu e você tenha vida eterna. E João, o evangelista, ele fala isso. Jesus pega os seus discípulos no capítulo 17 e ele entra no capítulo 18, atravessando o ribeiro de Cedron. Era impossível você chegar no jardim do Getsêmani sem passar pelo ribeiro de Cedron. Esse lugar do Getsêmani tão conhecido por Jesus, tão conhecido pelos discípulos, tão conhecido por Pedro e Tiago, e tão conhecido por João. Por isso, se você olhar a narrativa do capítulo 18, a mesma narrativa em Lucas, em Mateus e em Marcos, você não vai ver tanta personalidade, tanta proximidade, porque João narra a história de um amigo que estava sendo preso e não de um mestre que estava se entregando. Sabe, esse texto falou ao meu coração que Jesus precisava ser entregue ou permitir ser levado em um lugar de comunhão com Deus. Era no Getsêmani, um lugar de comunhão com Deus, que Jesus se entregou. Eu entendo que é em lugar de comunhão com Deus que eu preciso me entregar. Eu preciso me render. Eu preciso, sabe, me diminuir para que Ele cresça. Sabe, não é em meio às canções que nós professamos na igreja, dizendo que Ele cresça, que eu diminua, mas é no secreto, no escondido do nosso Getsêmani, que nós devemos ir lá e dizer: sim, Senhor, que Tu cresça e que eu diminua. Sabe, é significativo que o lugar de oração se torne muitas vezes um lugar de dor, porque muitas vezes é no lugar de oração que o inimigo tenta profanar a nossa identidade, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. É lá na nossa intimidade, é lá no lugar de oração que o inimigo tenta ir. E o ribeiro de Cedron, o que é, pastor? Sabe, o ribeiro de Cedron ficava ali entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Ele separava a cidade antiga do monte chamado Monte das Oliveiras e o jardim do Getsêmani, o local em que Jesus orou tantas vezes. Mas o local que talvez, se eu te pergunte, você vai dizer: é o local em que Jesus foi preso. Mas eu vou ter que lhe corrigir, porque não foi aonde ele foi preso, foi aonde ele voluntariamente se rendeu para que você tenha salvação. Rendição completa. O ribeiro de Cedron
significa um lugar escuro, turbulento, turvo, sombrio. Representa uma travessia de Cristo rumo a horas de trevas. Ele sabia que as horas de trevas viriam. Ele sabia que ele seria chicoteado. Ele sabia que ele seria colocado uma coroa de espinhos em sua cabeça. Ele sabia que ele seria escarnecido. Ele sabia que ele seria rejeitado. Ele sabia que ele seria crucificado. Mas ali, Jesus não foge ao sofrimento. Ele enfrenta com plena consciência a vontade do Pai. Isso me faz lembrar de Isaac. Abraão sabia que o sacrifício era o seu filho, mas o seu filho até então não sabia. E quando ele chega lá, ele pergunta: meu pai, aonde está a ovelha? Aonde está o animal a ser sacrificado? E o pai responde: Deus proverá. E conscientemente Isaac permite ser colocado sobre aquela cama, sobre aquele lugar, sobre aquele madeiro, para ser o cordeiro sacrificado a Deus. Quantas vezes Deus nos pede coisas tão pequenas e nós não temos a capacidade de sacrificar em favor do amor deste Deus, que não poupou o seu Filho Jesus, e em favor do próprio Cristo, que não se poupou, mas voluntariamente se entrega a Deus. Entrega a Deus, fazendo como, pastor, a vontade de Deus. Sabe, os versos 2 e os versos 3 diz que Judas, aquele que traía, também conhecia aquele lugar, também conhecia o Getsemane, porque Jesus tinha ido ali com ele muitas vezes. Jesus havia ido com ele ali tantas vezes, tendo recebido a corte dos oficiais, sabe? Tendo recebido os principais sacerdotes, os fariseus. Eles vão até Jesus para prendê-lo com tochas, lanternas e armas. Amados, eu tenho, sabe, uma verdade muito dura para dizer a você essa noite. Eles não estavam indo prender um marginal. Eles não estavam indo prender um vilão, um traidor, um corrupto. Eles estavam indo prender um homem de paz. Sabe, se eles não quisessem aceitá-lo como o Filho de Deus, se eles não quisessem aceitá-lo como aquele que era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, no mínimo eles deveriam ter aceitado como mestre, o homem da paz. Mas não, eles vão em busca do Cristo vivo, com lanternas, com tochas e com armas. Mas eu tenho uma verdade para dizer para vocês. Sabe qual é a maior e dolorosa traição? É aquela que acontece perto de nós, aquela que anda conosco no nosso secreto. São aqueles que são irmãos, são parentes, são amigos. Essa dor de traição dói muito na alma. Quem havia traído Jesus era Judas. Judas, aquele que havia andado com ele 3 anos e meio, que conhecia o local de onde Jesus tinha como local secreto de oração, o local privado de oração. Judas conhecia o ritmo da comunhão de Jesus. Judas conhecia, sabe, a rotina de Jesus. Judas conhecia o caminhar de Jesus. Mas havia uma coisa que Judas não conhecia. Ele não conhecia o coração de Jesus. Ele não conhecia que ali havia um mestre que estava disposto a entregar-se voluntariamente para que eu e você tenha vida.
Talvez essa palavra não soe tão poderosamente sobre você, porque nós estamos tão condicionados a queremos ouvir palavras de graça, de profecia, de prosperidade. Sabe, eu quero que você viva uma vida plena, porque a palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio nos trazer vida e vida após a vírgula. E a vida após a vírgula é uma vida em abundância. Mas a maior abundância que eu posso viver é ter Cristo dentro de mim. É eu caminhar com o Senhor. É eu saber que o céu é para nós. É eu poder deitar e ter certeza da minha salvação. É eu saber que Jesus nos ouve, nos acolhe, nos ama e está falando aos nossos ouvidos dia após dia. Há uma advertência espiritual aqui para você. Estar próximo a Jesus não é o mesmo que ser íntimo de Jesus. Sabe, caminhar com o pastor Carlos não quer dizer que você é íntimo do pastor Carlos. Caminhar com a pastora Miriam não quer dizer que você é íntimo da pastora Miriam. Caminhar com Jesus não quer dizer que você é íntimo de Jesus. Intimidade é sentar à mesa. Intimidade é abrir o coração. Intimidade é andar com o Senhor. Judas entra no jardim, entra com a corte, entra com tocha, entra com arma, como se fosse prender um criminoso. E aí no versículo 3, a Bíblia nos diz que historicamente eles vão à noite. E por que vão à noite? Porque eles não queriam que aquela multidão que apreciava o que Jesus fazia, como diz o capítulo 22 de Lucas, versículo 6, que aquela multidão impedisse a artimanha de Judas e de todos aqueles homens. Eles planejaram, arquitetaram. A Bíblia diz que eles vieram com soldados. A Bíblia diz que eles vieram com uma corte. Corte romana, se você não sabe, era um destacamento militar de 12 a 600, de 200 a 600 soldados. Eles vieram com no mínimo 200 soldados para prender um homem de paz. Os oficiais foram enviados por quem? Foram enviados pelos sacerdotes e pelos romanos. Sabe, havia ali uma combinação. Havia ali a esfera civil, que era romano, e a autoridade religiosa, que era o sinédrio, apoiando uma prisão ilegal de um homem que não havia feito nada. Sabe, parece que a história vem sendo repetida. Homens inocentes pagando por aquilo que de fato eles não fazem, simplesmente porque professam a fé em Deus. Sabe, nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que está legalizado é moral. Se não vai com a Bíblia, é imoral, é injusto, não é correto. E aqui existe um contraste, porque o Senhor Todo-Poderoso, o Filho da Luz, Ele é buscado justamente com lanternas e com tochas, como o Filho da Luz, como se Ele fosse filho das trevas. O Filho da Luz sendo buscado como se fosse um filho das trevas. Isso é teologicamente mostrado por João. João aponta em toda a narrativa do seu livro. Ele fala sobre luz e sobre trevas. Luz e trevas. Para João, trevas espirituais significa estar longe de Deus, o coração longe de Deus, procurar viver a vida numa cegueira espiritual. João capítulo 1 versículo 5 diz: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderá. João fala sobre isso. A luz que eles foram buscar em Jesus era uma luz artificial, mas a luz que havia em Jesus era uma luz natural. Era a luz do próprio Filho de Deus, daquele que era o Rei dos Reis. Sabe, outra coisa que João aponta é a ignorância e o medo.
Sabe, o simbolismo, a religiosidade levam a práticas de pecado. A noite estava escura, vamos levar tochas, vamos levar lanternas, porque deste lado está o ribeiro de Cedron e deste lado está o Monte das Oliveiras, e Jesus pode fugir, pode correr para o Monte das Oliveiras. Cristo não é um fugitivo, sabe? Cristo não é alguém que fugiria. O medo e a insegurança nos fazem olhar para o mundo natural com lanternas humanas. Mas o Senhor quer nos levar a entender que a nossa vida precisa ser guiada por luz espiritual, pela palavra do Senhor. E aí o verso 4, o verso 5 e o verso 6, Jesus diz: vocês estão buscando quem? Quem vocês estão buscando? Ele se adianta. Eu pedi para você guardar a palavra sabendo que Jesus sabia. E como ele sabia? Andar no Espírito. Sabe, uma das coisas que mais nós cristãos pecamos é deixar de andar no Espírito. Nós devemos ser guiados pelo Espírito. Sabe, existe um texto que eu quero partilhar com você, e eu quero que você abra em Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. O texto é muito pequeno, e eu quero pegar somente um pedaço do texto. E olha o que o texto diz. Gálatas 5,16. Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito. Sabe o que tem nos faltado? Andar no Espírito. Jesus andava no Espírito. Jesus falava com Deus, andava no Espírito. Por isso ele sabia o que iria acontecer. E ele não sabia naquele momento porque Deus o revelou naquele momento. Ele sabia porque ele andava no Espírito. Ele andava com Deus. Andar no Espírito é deixar de fazer a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Andar no Espírito é deixar de operar a natureza humana e carnal e permitir que a natureza espiritual opere na sua vida. Sabe, andar no Espírito não é eu rodopiar, não é eu falar em línguas. Não, pastor, não. Isso são manifestações do Espírito. Andar no Espírito é uma conduta de vida. É estar prestes e pronto para ouvir o que o Espírito Santo vai dizer. E agora eu quero te confrontar. Você está pronto, amém? Alguns estão, outros vão ficar agora. Você está pronto, amém? E não é o que Deus vai falar do outro para você, é o que Deus vai falar de você para você mesmo. Deus não quer que você seja instrumento para corrigir a vida do outro. Deus quer que você seja instrumento para ter compaixão com o outro e corrigir a sua vida, sabendo o que ia acontecer. Eu sei o que vai acontecer. Sabe, o Gil, ajeita aí as coisas. Ronaldo, ajeita as coisas aí. Liz, ajeita as coisas. Léo, rápido, ajeita as coisas. Está chegando pelo menos 200 soldados, e eles vão me prender. Vamos nos esconder no Monte das Oliveiras. Sabe, amados, quem anda nas trevas não anda na luz. Porque quem anda na luz é o nome dele, é Jesus. Não é Satanás. Satanás anda nas trevas, Cristo anda na luz, porque ele é a luz do mundo. Ele não se acovardou, sabendo o que ia acontecer. Ele se adianta, se aproxima dele e diz: boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão buscando quem?
E eles respondem: nós viemos buscar Jesus Nazareno. Sabe, olha o que o texto diz: sou eu. E Judas, que o traiu, estava com eles. Quando, pois, e disse: sou eu. Versículo de número 6. Eles recuaram e caíram por terra. Recuaram e caíram por terra. Sabe, João enfatiza nesse texto a soberania de Cristo. Ele fala disso. O Senhor aqui em nenhum momento é vítima dessa situação. O Senhor aqui em nenhum momento ele é vítima de uma prisão injusta. Antes ele de ser preso, ele se adianta e ele pergunta: vocês estão procurando quem? E ele responde: sou eu que vocês estão procurando. Essas duas palavras, sou eu, quer dizer, egon é em mim. Essas duas palavras têm a ver com Êxodo, capítulo de número 3, versículo 14. E se você quiser abrir e acompanhar, pode abrir. Sabe, Deus havia aparecido para Moisés. E Deus estava ali, havia aparecido para Moisés. Havia, sabe, tido toda uma narrativa de uma história entre Deus e Moisés. Moisés tinha sido escolhido para ser o libertador de Israel. E aí Moisés disse: como é que eu vou? Como é que eu faço? Eles não vão acreditar em mim. E quando eu for, eu digo que quem me enviou. E o verso 14: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, te enviou. Quando eu vejo lá em João capítulo 18, versículo de número 5, Jesus dizendo: eu sou, é o próprio Deus dizendo: eu sou. É o mesmo verbo, é a mesma pessoa. Sabe, Jesus diz: quem vê o Pai, quem vê o Pai, vê a mim, porque eu e o Pai somos um. Essa expressão nos leva a entender que Jesus, por pelo menos 7 vezes, ele diz a mesma coisa no livro de João. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Sabe, João 6,35, 8, 12, 10, 7, 10, 11, 11, 25, 14, 6 e 15, 1 fala sobre isso. Quando ele diz isso, eu entendo que quando ele fala que ele é o pão da vida, ele está dizendo: eu sou o sustento da tua alma. Sabe, eu sou o verdadeiro maná que desceu dos céus. Quando ele diz que ele é a luz do mundo, ele está dizendo que ele é a revelação divina que dissipa todas as trevas espirituais. Quando ele fala que ele é a porta das ovelhas, ele está dizendo que ele é o acesso seguro a Deus para o rebanho do Senhor rumo à salvação. Quando ele diz que ele é o bom pastor, ele está dizendo que ele é o pastor divino lá de Salmo 23 encarnado, para que eu e você compreenda quem é esse pastor. Quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo: eu sou o doador da vida eterna, e eu sou aquele que venceu a morte. E quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo: eu sou a fonte de toda frutificação espiritual em sua vida. Esse é Jesus. Sabe, amados, essa palavra eu sou demonstra autoridade, demonstra uma autoridade criadora, demonstra eternidade, demonstra santidade. Quem estava diante dele era um Senhor Jesus, era o Rei dos Reis, aquele que tinha autoridade para criar. E Paulo em Colossenses fala isso. Paulo diz em Colossenses capítulo 1: todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Por ele e para ele.
aqueles homens, ouvindo Jesus dizer, eu sou, era impossível ficar em pé. Por isso, o versículo de número 6 diz que eles recuaram e caíram por terra. Caíram por terra porque não porque foram empurrados, caíram por terra porque havia autoridade criadora em Jesus ali. Aquele que criou o universo estava ali. Aquele que criou os céus, o mar, a terra, estava ali. Eles caem por terra porque havia na face de Jesus eternidade. Enquanto Judas, Pedro, Tiago e João eram temporais, havia alguém ali que era atemporal, que era eterno, e o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Sabe, a queda dos soldados mostra que Jesus não foi vencido. Jesus não foi vencido. O poder estava sobre ele, por isso os soldados caíram. Mas eu te amo, Jesus, porque o Senhor se entregou voluntariamente. Ninguém poderia tocá-lo se ele não o permitisse. Ninguém. A glória de Cristo manifesta não quando eles tentam prendê-lo. A glória de Cristo se manifesta quando ele se rende. Quando ele se rende, ele prova que ninguém podia tirar a sua vida, a não ser que ele a mesma entregasse. E ele fala isso em João capítulo 10, versículo 18: ninguém tira de mim a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la, porque isso eu recebi do meu Pai. Ele tinha o poder de se entregar e ele se entregou. E então mais uma vez ele diz: vocês estão buscando quem? Quem vocês estão buscando? E ele repete: sou eu. Vocês estão dizendo que estão procurando Jesus o Nazareno. Sou eu. Sou eu. Sou eu que vocês buscam. Sabe? E aí o verso 9, Jesus faz uma coisa que prova que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o que ele faz? O verso de número 9 diz: eu peço. O verso 8, sou eu. Aí ele diz no verso 8: mas eu peço que vocês deixem eles, prendam a mim, mas deixam eles irem embora. Mesmo em meio ao sacrifício, o Senhor não virou as costas para nenhum dos discípulos. Mesmo no instante da prisão, da dor, Jesus estava ali como um pastor, se manifestando. Um pastor que manifestava, que intercedia pelos seus discípulos, garantindo que nenhum deles seria ferido, como diz João capítulo 17, versículo 12. Ele falou isso antes: nenhum deles vai passar por isso. E as 5 razões que eu preciso contar para vocês. Por que Jesus fala 2 vezes: a quem buscais? A primeira razão é para revelar a sua soberania e o seu controle. Ele era soberano. Ele é soberano. Minha esposa anda comigo e sabe que o que eu estou falando é mais ou menos esse o caminho. Hoje de manhã eu quis ler essa pregação para minha esposa.
Antes de nós virmos para aqui. Mas a presença de Jesus era tão grande que eu não consegui. Ainda brinquei com ela e falei: você vai ter que esperar para a noite. Amados, sinta saudade de Jesus. Ame Jesus. Nada vale a pena ficar longe daquele que deu a vida por você, daquele que te ama, daquele que sabe que saiu dos céus, daquele que saiu do seu trono de glória, que se despiu da sua majestade, para que eu e você possamos fazer parte de um reino que já começou, mas que nós iremos viver ao lado dele para toda a eternidade. Aleluia! Aleluia! A segunda razão por que Jesus fala duas vezes é a separação espiritual entre eles e os discípulos. Jesus, ele quer separar. E por que Jesus quis separar? Porque os discípulos não estavam prontos. Os discípulos não estavam prontos. Sabe, aqui tem uma lição para mim. Hoje de manhã eu falei isso com Jesus. Eu falei: Senhor, se eu estivesse lá, o Senhor teria me colocado na lista daqueles que o Senhor separou porque não está pronto? Ou o Senhor teria olhado para mim e dito: traga esse comigo, esse vai padecer comigo, esse vai sofrer comigo, vai carregar comigo, porque esse está pronto. Senhor, permita que nós não sejamos, e agora eu falo para você, amados, em nome de Jesus, peça ao Senhor que permita que você não seja crente, sabe, raso, superficial, que ame mais o pecado do que ame ao Senhor. A outra razão foi porque precisava ter a oportunidade de reconhecer quem era Jesus. A quarta razão era mostrar que havia uma cegueira espiritual. Pastor, que cegueira espiritual? Por duas vezes Jesus identifica: sou eu. Aqueles soldados caíram a primeira vez. Caíram não porque foram empurrados. Caíram não porque havia um falso movimento pentecostal. Caíram porque o poder de Deus estava naquele lugar, manifesto na glória da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus levanta e diz pela segunda vez: vocês estão procurando quem? E ele responde: sou eu que vocês estão procurando, Jesus Nazareno, sou eu. Sabe, aquele momento, a quarta razão de Jesus falar duas vezes era para que a cegueira espiritual pudesse ser tirada. Sabe o que aqueles homens poderiam ter feito? Nós nos rendemos a Ti, porque nós vimos a glória do Senhor sendo manifestada. Nós não fomos empurrados, caímos ante o Teu poder. Amados, tem pessoas aqui que caem no Senhor, não são empurrados, veio o vento do Espírito, vivem o sopro do Espírito, sentem o agir do Espírito, caem no Espírito, mas ainda estão vivendo em cegueiras espirituais. E essa noite o Senhor está dizendo: ei, vocês vieram buscar quem? Jesus Nazareno. E o Senhor está aqui mais uma vez dizendo: sou eu. Então ante a voz do Senhor, erga a tua voz e declare: arranque de mim, Deus, a cegueira espiritual. E aqui está a razão. Sabe, era o cumprimento profético. Sabe, Gênesis capítulo 41, versículo 32, diz que haveria um sinal. E você vai ver isso em casa. Gênesis 41, 32. O sonho foi duplicado, porque esta coisa é determinada por Deus.
Gênesis 41 aponta para Cristo. E Cristo estava ali. A prisão de Cristo não foi um acidente. É um cumprimento profético da salvação de um povo. A quem buscais? O selo do Senhor, Ele inicia quando coloca as mãos em Cristo, e Ele é levado por aqueles homens para o Gólgota voluntariamente. E aí, eu estou terminando, a banda se quiser subir. Pastor Antônio fica atento. Então, versículo 10 e 11 diz que Simão Pedro tinha uma espada. Uma espada. Ele desembanhou a espada. Feriu a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Por quê? Porque Malco colocou a mão sobre Jesus para prendê-lo. Sabe, amados, uma coisa que eu preciso que você entenda. Olha para mim, ou por favor, olhe para mim. Uma coisa que eu preciso que você entenda. Deus não te chamou para ser defensor do Evangelho. Cada um dentro da sua área de atuação. Deus chamou você para ser pregador do Evangelho. Deus não te chamou para você arrancar as espadas das cinturas e defendê-lo, e defender a palavra, mas chamou para você pregar a palavra, pregar com o seu comportamento, pregar com o seu entendimento, pregar com a sua fé, pregar com a sua conduta, pregar com o seu olhar, pregar com a sua compaixão, pregar com o seu não julgamento, pregar com o seu acolhimento. É assim que o Senhor te chamou. Mas Pedro tira a espada, e um zelo impulsivo, humano, ele tenta tirar a expectativa do que havia de acontecer. O que havia de acontecer era Jesus ser preso. Mas Pedro tenta tirar essa expectativa da prisão de Cristo. Por quê? Porque Pedro tinha uma expectativa de um Messias político. Ele acreditava que Cristo não seria o Salvador da humanidade, mas e sim o Salvador de Israel. Pedro não tinha discernimento espiritual. E uma pessoa sem discernimento espiritual não entende quando o mover começa. Você pegou a visão, amém? Quando o mover começa, quando Deus começa a agir no meio da igreja, quem não tem discernimento espiritual não compreende. Pedro também tinha suas motivações próprias, movidas pelo medo e pela confusão. Então Pedro corta a orelha de Malco, tira a orelha para fora. Ele não compreendia o reino de Deus. Ele não entendia isso, não entendia que Jesus estava fazendo aquilo por obediência. Mas Jesus responde para Pedro: põe tua espada, teu facão dentro da bainha. Guarda. Por acaso não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Jesus estava falando aqui daquilo que ele iria passar. Aqui a chave espiritual do texto é fazer a vontade do Pai. Enquanto Pedro luta por força, Jesus se entrega por amor. Eu quero falar para algumas pessoas aqui essa noite: pare de lutar por força, se entregue por amor. Pare de querer ter o domínio da sua vida. Essa estrada não é boa. Quantos de nós já percorremos a estrada do domínio próprio? Eu querer dominar a minha vida. Sofremos por isso. O cálice de Jesus aqui era o cálice da obediência, mas simbolizava dor, cruz, peso do seu pecado, peso do seu pecado. Eu costumo dizer
que se essa igreja fosse edificada para que uma alma fosse salva, já tinha valido a pena todo o esforço, porque foi uma alma. E considere essa alma como sendo a sua. Se Jesus tivesse que vir do céu somente por você, Ele viria. Sabe, Cristo não apenas aceita o cálice da dor, o cálice da cruz, mas Ele bebe até o fim. Ele torna-se o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe, João, quando vê ele descendo no Jordão, diz: ei, ali é o Cordeiro de Deus. Mas é só na cruz que isso concretiza. E tudo começa no Getsemane. Getsemane, um lugar de decisões espirituais. Essa noite eu quero convidar você a levar a sua vida para o Getsemane, porque lá no Getsemane será um lugar de decisões espirituais. Todos passaremos por jardins, onde seremos testados entre fugir da vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus. Mas é só no Getsemane, é só no jardim secreto, é só no joelho, é só em Mateus 6,6, entrando no teu quarto e fechando a porta, é que você vai ver o Getsemane da tua vida, o lugar de decisões espirituais. O Getsemane é um lugar de entender que a verdadeira vitória na tua vida, ela só vem através da submissão. O cálice que o Pai nos dá, por mais amargo que pareça, vai produzir em você vitória, vai produzir em você glória, vai produzir em você redenção, vai produzir em você intimidade com Deus. Então não fuja deste lugar de submissão. Getsemane também é um lugar de entender que a traição revela o coração, mas não altera o propósito. Judas, ele cumpre uma profecia. Judas traiu. Judas revelou o coração, mas ele não revela o propósito. O propósito é revelado em Cristo Jesus, quando este faz a vontade de Deus. Não importa com aqueles que te traíram. O coração está doendo. O Senhor está dizendo: essa é a noite do perdão. Essa é a noite da reconciliação. Essa é a noite em que você irá cumprir a vontade de Deus. O seu coração não é de traidor, onde será revelado coisas, mas o seu coração é um coração de servo, onde é revelado o propósito de Deus em tua vida. E eu quero dizer mais uma coisa: o Getsemane é o lugar de entender que quem anda no Espírito não reage com espadas, reage com fé. Não é a espada o nosso instrumento de batalha, é a fé o nosso instrumento de batalha. O discípulo maduro aprende que a batalha é vencida, não porque erguemos espadas, mas porque nos rendemos de joelhos aos pés do Senhor. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Sabe, eu sei que esse texto de João revela o Jesus que se entrega por amor, que protege os seus discípulos, que é procurado nas trevas com lanternas, mas que obedece ao Pai. No jardim do Getsemane, Ele transforma aquele lugar em rendição. Cada Getsemane de nossa vida nos levará
a ter mais intimidade com Deus. Talvez esse momento seja um momento que você está sendo pressionado, mas o Espírito quer te dar liberdade. A liberdade para você, meu irmão. A liberdade para você, meu irmão. As algemas estão sendo quebradas. O peso, o fardo, a dor não nos pertence mais. Esta é uma noite em que o Getsemane fará parte da tua vida.